teve de podendo participar de o poder público aqui no interior, né, na esfera municipal, depois estadual e federal, qual que é o balanço que o senhor pode ter disso tudo, de como que funciona a política naquela época, porque também, mesmo a gente falando desses cargos aí, que o senhor pode estar presente há 20, 30 anos atrás, quem passou, quem esteve lá, é difícil quem não segue acompanhando, né? Às vezes até de longe, mas vê as notícias e sabe como acontece, né? Qual que é o balanço que o senhor faz dessa experiência? Primeiro, eu acho que o principal cargo de todos eles foi de ser prefeito. O prefeito está direto com o povo, é xingado, mas não precisa nem ser xingado pelo jornal, né? É xingado do cidadão que chega lá, olha, você faz isso ou eu não voto mais em você, né? Não tem intermediário. Então, o prefeito. O que eu lastimo hoje é que os prefeitos, e me desculpe os prefeitos, eu tenho dito sempre, inclusive em reuniões da ANSOP, do qual eu fui presidente durante os 4 anos em que fui governador, eu sucedi o Jaime Guzzo, que foi o primeiro, eu fui o segundo. E estamos numa homenagem que foi prestada, eu disse, eu tenho pena dos atuais prefeitos. Os atuais prefeitos são vítimas. Eles são... É uma pena que se diga isso. Mas hoje, assim como os presidentes, seja Bolsonaro, seja Lula, independente disso, são vítimas de um Congresso corrupto. Os prefeitos são vítimas das emendas parlamentares. Não todos. Mas muitos são mais vítimas ainda porque têm de subornar, muitos se complicaram com a justiça porque tiveram de arranjar dinheiro para conseguir as emendas. Isso não existia. Nem quando eu fui prefeito. Quando eu fui ministro, nunca ouvi falar disso. E quando fui deputado federal, já tinha essas emendas. As emendas eram diferentes, eram claras. Eram feitas por a prefeitura tal, e isso estava no orçamento, e quem pagava eram lá as coisas. Hoje é muito... Eu tenho pena que o prefeito... É tal história. Eu vi aqui em Dois Vizinhos, certa vez, uma faixa, que era da Câmara de Vereadores criticando o prefeito. Sabe por quê? Porque o prefeito, que por sinal era do mesmo partido do governo federal, estava se negando a receber uma emenda parlamentar, porque essa emenda, se era de 100, ele só recebia 80, recebia 100, mas tinha já 20 para o deputado. Eu vi prefeitos chorarem na minha frente, ir lá na fazenda, dizer, o que eu faço? Denuncie? Sim, mas ele é todo poderoso. Se eu denunciar, ele vai dizer que é mentira. E, além disso, vai dizer na rádio que eu não quis o dinheiro. Então, o prefeito ficou amarrado. E se ele disser não? O que acontece com a população? O deputado vem aqui e diz, olha, eu dei o dinheiro, está lá à disposição dele, ele que não quer. Aí ele põe a população contra o prefeito. Me desculpe, senhores prefeitos, se algum está me ouvindo, deputados que estejam me ouvindo, mas, pelo amor de Deus, com isso, nós vamos levar o país à breca. Os escândalos estouram todo dia. Está aí esse negócio do INSS. Meu Deus do céu. Sim. Roubar de velhinho, de aposentado. Poxa, não há mais o mínimo de ética, não há o mínimo de moral nessas coisas todas. E as grandes vítimas, em se tratando de autoridades públicas, as grandes vítimas são os senhores prefeitos. Eu tenho pena deles. Mas o senhor falou que não era assim, né? E no seu ver, em que momento isso se perdeu? Porque, como o senhor acabou de citar, a gente vê a cada dia estourando alguma investigação contra a corrupção, investigações aí que já rodaram fora da mídia por alguns anos, e agora, quando cai na mídia,
Aí são valores que acabam assustando, e a gente vê nessa crescente de antes eram milhões, agora eram dezenas de bilhões de desvios, agora a gente está falando de centenas de bilhões de desvios. Em que momento que a política se perdeu nisso? Bom, há uma tradição que diz que nós partimos com corrupção desde o dia do nascimento do Brasil, né, do descobrimento do Brasil. Mas, veja bem, eu assisti períodos, é lógico que quando eu fui ministro, quando fui secretário, a corrupção ela existia, mas era aquela história do deputado pressionar para pôr alguém num cargo, enfim, era alguma coisa assim, para fazer uma obra. Nós fizemos um jogo que o Sudoeste devia reconhecer, todo o Sudoeste, todo o Paraná devia, como oposição. Eu não sei se o Nilson Sguarese, grande deputado que foi estadual, federal, presidente da Assembleia, e que desanimou, não quis mais se reeleger, está me ouvindo. São amigos que ele recebeu esse convite. Hoje se dedica estava lutando para que se estabeleça no país o retorno ao parlamentarismo, uma nova Constituição que seja feita por uma Constituinte exclusiva, ou seja, as pessoas que forem eleitas para a Constituinte não poderão ser depois deputados, eleitos deputados, para que seja feita uma coisa sem interesse já imediato, que seja uma Constituição para valer para o país. Pois bem, nós, oposição, nós, MDB, eu era deputado do MDB com o Nilson, nós fazíamos oposição, nós tínhamos o Canê, primeiro o Ney Braga, depois o Canê, aliás, primeiro o Canê, depois o Ney Braga, primeiramente até o Paulo Pimentel. A gente quase que combinava com os deputados da situação, nós vamos meter o pau. E dávamos força para eles reivindicarem as coisas para o Sudoeste. Foi assim que grandes deputados, adversários nossos, que têm nomes como Arnaldo Busato, né, Ivânio Guerra, trouxeram o que o Ivânio trouxe para nós, é uma coisa espetacular. Eu vi a luta dele para trazer a escola agrícola para cá do Cefete. Eu vi, éramos adversários políticos, conversávamos. Hoje não se conversa, se xinga, se distrata o outro. Meu Deus do céu, por aí nós não vamos a lugar algum. Essa é o meu desabafo.